Seu escritório está pronto para contratar um estagiário? Muitas vezes essa dúvida surge muito por aqui. Muita gente pergunta: será que é o momento certo de eu contratar? Será que eu continuo fazendo terceirização? Será que eu vou dar conta de pagar esse estagiário? Sempre essas dúvidas surgem na cabeça, principalmente quem está iniciando, mas já está sentindo aí a sobrecarga no escritório. Na prática, a gente vê muito escritório gastando mais tempo depois da contratação do que antes. Então, isso também é uma dor dos escritórios. Será que eu vou conseguir ensinar tudo para o meu estagiário? Mas o problema ele nunca vai ser estagiário, gente. O problema está na estrutura do escritório. Então, hoje a gente vai te mostrar como saber se o seu escritório está realmente pronto para receber a primeira pessoa da equipe, como que você vai fazer isso aí dentro da sua empresa. O primeiro erro que muitos escritórios cometem é contratar pela urgência. Sei que você já passou por isso, eu já passei também, e por isso eu tenho plena consciência de que realmente é um erro. Estou sem tempo, eu preciso contratar alguém com muita urgência porque eu não estou dando conta de nada. E isso costuma ser a principal motivação, mas o problema da urgência muitas vezes é a preparação, que raramente andam juntas. E o que seria essa preparação? A preparação de você contratar um estagiário. Seu escritório está preparado para receber esse estagiário? Quando a contratação ela acontece no meio desse caos todo, a tendência é que o novo colaborador ele entre nesse caos também. Então a gente sempre fala que o problema não está no teu escritório, não está no estagiário, o problema está na estrutura, porque se você não tem estrutura, você não tem processo, o estagiário vai entrar nessa mesma loucurada junto contigo. O segundo passo importante é você se fazer essa certa pergunta. Você sabe exatamente o que você vai delegar? Muitas vezes, quando a gente está sobrecarregado, o escritório está um caos, a gente não entende por onde seguir. Às vezes a gente pensa assim, eu preciso urgente de alguém, de um estagiário, de alguém para me ajudar, mas não sabe qual que é o problema, onde que está o gargalo? O gargalo está no atendimento, o gargalo está no financeiro, o gargalo está no projeto executivo, o gargalo está no render, então a gente não entende onde está esse gargalo, contrata sem saber qual vai ser a função desse colaborador e quando vê ele está apagando incêndio igual você. Então a dica de ouro é, antes de abrir uma vaga, responda quais tarefas essa pessoa vai assumir, quanto tempo essas tarefas levam, o que ela pode decidir sozinha, o que precisa passar por você. Se essas respostas ainda não estão claras, provavelmente a contratação também não está. Então, responda essas perguntas, porque tudo vai ficar mais claro na hora de contratar. Terceiro tópico. Existe um padrão para o trabalho? Então, imagina que dois estagiários diferentes, eles façam exatamente a mesma tarefa. Eles entregariam do mesmo jeito? Hoje tu tem esse processo estipulado dentro do teu escritório? Se a resposta for não, o problema não é a equipe, então é a falta de um padrão. E quando a gente tem falta de padrão, de processos dentro do escritório, cada um vai fazer do seu jeito. Muitas vezes ele já vem com barda de outros escritórios. Então é primordial você ter dentro do seu escritório checklists, modelos de arquivo, modelos de apresentação, modelo de tudo, organização de arquivos, porque isso é muito importante, porque senão cada um vai salvar de um jeito, vai escrever uma nomenclatura, então tudo isso precisa estar bem padronizado e, claro, um padrão de entrega. Tenha ali salvo um arquivo modelo, uma entrega que você finalizou que ficou perfeita e faça os seus colaboradores, os seus estagiários seguirem aquela entrega, porque a gente precisa entregar a mesma qualidade para todo o cliente. Isso se chama experiência. A gente não pode para cada cliente entregar uma coisa, então a gente precisa ter processos e padrões muito claros dentro do escritório. O quarto passo que a gente precisa saber antes de contratar: como que vai ser a integração desse estagiário? Contratar ele não é simplesmente entregar o computador e passar uma tarefa para essa pessoa. O novo colaborador ele precisa entender como que o escritório funciona, onde que estão todas as informações, como a equipe se comunica, como vocês trabalham. Então, quanto melhor esse início, menos retrabalho você vai ter depois. Então, uma dica de ouro, que é algo que eu faço aqui dentro do meu escritório, eu faço dentro da DOP também. A gente sempre, quando abre uma vaga, consegue fazer essa contratação, a primeira semana tem esse foco. Muitas vezes a gente não precisa de uma semana toda, mas pelo menos os 2 primeiros dias desse novo colaborador,
é uma imersão dentro do escritório, que é onde a gente mostra para ele tudo, absolutamente tudo de como funciona. Desde o atendimento, dos clientes, dos projetos, da comunicação, os arquivos, os modelos, então a implementação de sistema. Então tudo isso a gente mostra nos primeiros dias, porque depois ele já vai saber. Se precisar anotar alguma coisa, ele vai anotar. Então faça isso, porque realmente vai mudar a realidade do seu escritório. Não já contrate uma pessoa e fale, começa a fazer isso aqui. Não. Tira esse tempo para realmente incluir e integrar ele dentro da empresa. E além disso, é muito importante você saber também quem que vai acompanhar essa pessoa. Se você não tem ninguém para acompanhar sem ser você, você já sabe que vai ser você. Mas um erro muito comum é acreditar que o estagiário ele vai aprender tudo sozinho. Gente, ele não vai. Por mais que tenha processos, que tenha checklists, modelos, a gente precisa tirar um tempinho para sentar com ele. Então, toda contratação ele precisa de um acompanhamento. Não significa que eu vou microgerenciar todas as tarefas daquele estagiário, mas significa que eu vou criar alguns momentos para revisar, para orientar, para dar um feedback. Então, vão ter esses pontos de encontro. Se você não tem outro colaborador, um gerente de projetos ou outro arquiteto na equipe que vai fazer isso, quem vai fazer isso vai ser você. Então, já tire um tempo na sua agenda, principalmente nos 3 primeiros meses, que são meses mais testes, para você realmente fazer esse acompanhamento com o seu novo estagiário. Então, agora eu vou falar alguns sinais de que você ainda não deve contratar um colaborador. Se você ainda está muito centralizador e faz tudo sozinho e acha que dá conta, então esse é o primeiro tópico. Se cada projeto acontece de um jeito, é porque você não tem processo, é que você não tem estrutura. Então, faça isso primeiro antes de contratar. Se não existe uma organização clara, então aí a gente nem se fala, né? Organize o seu escritório antes de aumentar a equipe e, consequentemente, aumentar os projetos. Se você não sabe exatamente o que você pretende delegar, também não é o momento de contratar. E se você não tem tempo para acompanhar esse colaborador, também não vai adiantar muito, porque esse colaborador vai virar um peso nas suas costas e quando você vê, você já ficou aí, meu Deus, essa pessoa só está mais atrapalhando do que ajudando. Então, se você marcou vários desses pontos, talvez seja melhor você se organizar o seu escritório antes de contratar. Uma boa contratação, ela não começa quando a vaga é publicada. E é exatamente esse tipo de estrutura que ajudamos os escritórios a construir aqui dentro da DOC. Então, se você quer crescer a sua equipe sem aumentar o caos da operação, conversa com a gente, clica aqui no link da bio, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem vídeo. Então, se precisar, já sabe.